Salve, salve! O vídeo que segue é a homilia desse segundo domingo do tempo da Quaresma, uma passagem muito bonita a gente tem da carta de São Paulo aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que nos entregou o seu Filho, como não nos daria tudo com ele? Espero que você acompanhe essa homilia, espero que você reze e aprofunde também o seu conhecimento da Palavra de Deus. Quero te pedir o seu apoio para curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e, se você puder, também se tornar membro do canal, colaborando financeiramente com ele. Peço aí o seu apoio, a sua divulgação e ajuda o canal Padre Cleiton Silva também crescer e chegar a outras pessoas. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo domingo da Quaresma. Vale a pena a gente entender algumas coisas. A primeira parte da Quaresma, então, a quarta-feira de cinzas, a abertura da Quaresma para nós, o primeiro domingo, no segundo domingo, sempre tem uma estrutura fixa. Toda quarta-feira de cinzas, a gente sempre vai ouvir aquele evangelho que fala a nossa relação íntima com o Senhor. A nossa oração, a nossa esmola, o nosso jejum, sejam sempre vividos como uma experiência de intimidade com o Pai. Não o que importa o que os outros podem ver. Não são capazes de nos recompensar. Importa aquilo que a gente vive diante do Pai. No primeiro domingo da Quaresma, todos os anos, nós somos chamados a refletir sobre as tentações, para que a gente consiga identificá-las e vencê-las na nossa vida. Segundo domingo da Quaresma é sempre o tema a transfiguração do Senhor. E sempre vai nos fazer olhar para o Filho de Deus como uma garantia de que nós podemos atravessar essa vida em comunhão com o Pai. Na semana que vem, diante do terceiro domingo da Quaresma em diante, aí vocês vão perceber que os temas se modificam. Esse ano é o ano de Marcos, a gente vai ter algumas meditações próprias do Evangelho de Marcos, no ano seguinte do Evangelho de Lucas, no outro ano do Evangelho de Mateus, mas é interessante a gente sempre conhecer essa estrutura da Quaresma. Hoje, a liturgia da palavra faz a gente pensar no Filho de Deus, em Jesus nosso Senhor. É Ele, para nós, a garantia de que o projeto de Deus vai se realizar na nossa vida. A gente vai começar hoje olhando a segunda leitura. Eu sempre gosto de começar pelo Evangelho, mas hoje a gente começa olhando a segunda leitura. Depois, em outro momento, tira uma foto dessa segunda leitura, como ela aparece no folheto, aí você leva para casa, abre lá da sua Bíblia, releia essa passagem. Se você puder, escreve essa passagem, coloca lá debaixo de um papel, debaixo do travesseiro. E todas as vezes que a gente tiver que enfrentar um problema que parece ser mais forte do que as nossas forças, a gente vai entender que o problema é mais forte que as nossas forças, mas não é mais forte que a força de Deus que opera na nossa vida. Peguem, por favor, esse trecho. Tão pequeno, mas com uma riqueza de uma mensagem que é capaz de devolver a força, a esperança, a coragem a qualquer pessoa desanimada e desiludida nessa vida. Olha que São Paulo, pensando no grande mistério da fé, de nós estarmos unidos a Jesus, olha o que ele ensina para cada um de nós nessa manhã. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que palavra que nos chama a coragem, a esperança, a confiança. Mesmo que às vezes a nossa vida esteja assim tão embolada que pareça que a gente não consegue enxergar o que possa vir depois, não se preocupa com isso. Apenas tenha os olhos fixos em Jesus. E na sequência, ele diz assim: Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele?
E aqui é uma sabedoria importante de São Paulo. Para a gente alcançar as outras coisas, a gente não sabe se a gente tem condições e a gente nem sabe quais dessas todas as outras coisas são importantes para a nossa vida. Não tem tanta gente que passou a vida gastando a sua energia, a sua saúde numa direção e depois ela olha para trás e diz: isso não tinha sentido para mim, isso não ia me fazer feliz. E ele traz para a gente o ensinamento. Procura primeiro o Senhor, recebe na sua vida o Senhor e junto com Ele, aquilo que você necessita, Deus te concede. É essa experiência de fé que lá no Evangelho de Mateus a gente encontra quando o próprio Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Agora, nesse caminho de crescimento na fé, a gente vai ter uma dificuldade grande, porque a gente vai conviver com várias outras experiências de fé. Às vezes você volta para a sua própria casa e dentro da sua casa há pessoas com experiências de fé diferentes da sua. E a primeira leitura fala justamente do momento que lá no coração de Abraão esse conflito aparece. E Abraão era chamado a ser pai de uma grande nação, pai de um grande povo. E por isso ele vai ser experimentado também em algumas coisas que vão ser essenciais para que ele viva e cumpra bem a sua missão de pai. Qualquer pessoa que seja pai ou mãe, talvez já tenha percebido, que às vezes passa por umas situações que você percebe que não tem muito a ver com você mesmo. Mas parece que essas coisas te ajudam, te capacitam a ser um pai ou uma mãe com mais sabedoria. E aquela luta que você está enfrentando hoje é justamente aquela condição que vai te ajudar a passar para o seu filho, para a sua filha, um entendimento melhor sobre a vida. A primeira leitura, ela conta um momento, Abraão convivia com outros povos que tinham outras religiões, que tinham práticas bem diferentes daquela que Deus colocava no seu coração. E ele convivia com uma situação lá que era assim: havia um povo perto dele que, por uma expressão de fé, sempre sacrificava, vocês entendem, né? Matava o filho mais velho. Agora a gente vai fazer um exercício, tá bom? Tendo vários filhos ou um filho só, imagina se Deus te dissesse assim: ó, pega lá seu filho mais velho, sacrifica ele para mim. Eu nem vou perguntar quem iria ter coragem. O melhor é que vocês digam: Padre, Deus me livre. Não me faça pensar uma coisa assim, né? Se alguém pensou, depois procura ajuda. Não está funcionando bem. Então, esse conflito é importante. O que aqui vai mostrar? Não existe amor a Deus que te faça matar um semelhante. Não existe fé em Deus que te faça destruir a vida de outra pessoa. Mas Abraão era chamado a ser pai de uma nação. E ele precisava explicar com uma experiência vivida essa bobagem que havia em outros povos. E por isso, então, ele também vai experimentar no seu discernimento de fé aquela intuição que outros também sentiam. E diz a leitura que ele sobe com o filho e vai preparar esse tal sacrifício. Se a gente lesse o trecho inteiro, tem um momento que eles vão subindo a montanha e a gente vê uma passagem que corta o coração de qualquer pessoa. Está lá o menino Isaac com um feixe de lenha amarrado nas costas, como se fosse uma mochila, ela subindo. Aí ele vê o pai Abraão com uma tocha, né, levando fogo para o sacrifício, uma faca, e ele fala: pai, olha, eu estou vendo o fogo, estou vendo a faca, estou vendo a lenha, cadê o animal que vai ser oferecido em sacrifício? Vocês conseguem imaginar o coração de Abraão nesse momento, tendo que dar uma resposta? Ele convivia com aquele conflito. Olhava o que todo mundo fazia daquele modo, mas a resposta dele
deixa para a gente um sinal de esperança. Deus proverá. Quando nós estivermos no momento de conflito, em que pareça que a gente deve ir por um lado, mas a nossa consciência está dizendo que é outra coisa, sempre se lembra dessa frase de Abraão: Deus proverá. O Senhor não vai deixar que a gente pegue um caminho errado. E num determinado momento o Senhor se manifesta e diz a ele: de jeito nenhum eu quero a morte do seu filho. E aparece lá um animal preso no arbusto que vai ser usado no sacrifício. Como Abraão devia ser pai de uma grande nação, ele também deveria ser um grande educador na fé. Quem é pai, quem é mãe, deve lembrar que a sua primeira missão é educar na fé. E por isso, experimenta uma prova tão dura como essa, mas para ter sabedoria para entregar às futuras gerações. Ninguém pode, em nome de Deus, destruir a vida de uma outra pessoa. Ninguém pode, em nome de Deus, sacrificar a vida de outra pessoa. Pois bem, na leitura do Evangelho de hoje, a gente tem o assunto do sacrifício. Se a gente fosse ler o Evangelho antes dessa passagem, Jesus tinha dito aos discípulos, aos apóstolos: olha, a gente está indo lá para Jerusalém. E eles ficaram animados: a gente está em Jerusalém, que legal. Mas lá, vão ser perseguido, condenado, maltratado, vão me matar. E vocês lembram quando ele fala isso? Os apóstolos sempre ficam confusos. Lembram dessas passagens? Por exemplo, uma hora Pedro chama Jesus à parte, repreende Jesus. Como os apóstolos não conseguiam entender que ele deveria dar a sua vida em sacrifício, então ele chama 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, sobem uma alta montanha e diz que ali ele se transfigurou. A roupa dele ficou tão branca que ninguém nesse mundo conseguiria deixar tão branca assim. Como é o nome daqueles produtos de deixar a roupa branca? Usava Nil, Vênus, né? Nada dessas coisas ia deixar do jeito que ficou a roupa de Jesus. Ali significa mostrar a divindade dele. Os apóstolos contemplaram a glória do Senhor. Quando a gente lê no Evangelho de São João, o Verbo de Deus habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, é o eco da transfiguração do Senhor que ficou no coração do evangelista João, que estava aqui nesse momento. E ali, Jesus mostra a sua glória como Filho de Deus. E aparecem 2 pessoas conversando com Jesus. Uma é Moisés, que representa a lei de Israel, e a lei de Israel é a aliança que Deus tem com o seu povo. A lei de Israel significa que Deus tem um compromisso com o seu povo. Seu povo não está peregrinando na história deriva, mas tem uma direção, e essa direção é a sua fé. Moisés representa isso. Deus tem um compromisso conosco. E Elias é o grande profeta. É aquele que olhava para as coisas e sabia se essas coisas estavam em harmonia ou desarmonia com o projeto de Deus. Então vejam, essas 2 pessoas que aparecem conversando com Jesus estão dizendo o seguinte: aquilo que vai acontecer com Jesus faz parte do projeto de Deus. Nós não conseguimos compreender, mas Jesus está em sintonia com a revelação do seu Pai. Se a gente lesse lá no Evangelho de Lucas, hoje a gente ouviu o Evangelho de Marcos, diz apenas que eles conversavam com Jesus. O Evangelho de Lucas ainda conta um assunto. O assunto era esse: o modo como ele deveria entregar a sua vida em Jerusalém. Pois bem, depois desse momento, eles desaparecem, mas vem uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Isso ensina para a gente que tudo aquilo que a gente quiser aprender sobre a nossa vida, saber sobre Deus, entender como a gente deve proceder, viver, tomar as nossas decisões, tudo isso a gente precisa escutar da boca de Jesus,
no seu Evangelho. Hoje, queridos irmãos e irmãs, a Igreja traz para nós essa grande mensagem para as coisas do nosso dia a dia, para os momentos de discernimento que a gente tem que enfrentar, convivendo com tanta coisa que empurra a gente para um lado ou para o outro. Nós precisamos ouvir o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos escutar o seu Evangelho. Mas para todas aquelas coisas que parecem nos desafiar e sufocar a nossa capacidade de responder, a gente precisa lembrar da segunda leitura. Se Deus já nos deu o seu Filho, todo o restante Ele vai garantir para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a gente possa prosseguir a nossa caminhada quaresmal com essa certeza, com essa alegria que vem da palavra do Senhor. Passamos um instante de silêncio e rezemos.